Continuaremos com a força e o poder de guerrear, através dos encantamentos do Peregum. Peregum Arauá-Titu, Peregum Uarauá-Titu, Peregum Arauá-Lauaxé, Peregum Uarauá-Titu. Nativo, nativo planta que abre totalmente os caminhos de luta e guerra para Ogum. Orixá que sempre estar atento. Nativo, planta que abre totalmente os caminhos de quem busca purificação, cura, coragem e liberdade. Essas marcas que eu já citei lá embaixo da igreja, né, essas marcas que ficam na paisagem e tudo mais, é muito comum você andar aqui pela Pedra Branca, uma área de Mata Atlântica, né, você encontrar no seu interior, a assim, 500, 700, 800 metros de altitude, muitas espécies oriundas da África. Né? E isso é uma marca, né? uma marca biológica importante de contar a história desses engenhos. Porque você anda por cima do parque, você encontra Espada de São Jorge, você encontra Erva Guiné, você encontra Mansa Senhor, você encontra pereguns ou pau d'água, você encontra abre-caminhos, quebra-demana, colônias, sabugueiros, que são espécies africanas. E como é que elas foram inseridas a 800, 700 metros de altitude? Né, dessas populações que provavelmente trouxeram isso com elas à África para manter as suas culturas, seus rituais, seus banhos, seus alimentos, né, plantavam essas espécies aqui no interior do parque. E hoje elas são umas marcas biológicas para contar também essa história dessa marca, dessa presença, né? Que hoje, que por mais que seja negado em livro de história, você andar por aqui, como é que você vai explicar que uma espada de São Jorge saiu e foi parar a 700 metros de altitude, ou que um pau d'água, um peregum, né, foi plantado aqui? Então, é mais uma marca de contar e legitimar a ocupação e a vivência desses povos que por aqui habitaram. Esse engenho, ele funcionava com uma fábrica de açúcar, cuja moenda funcionava uma moenda hidráulica, tinha força pelas águas, né, que fazia com que ele se despontasse na produção, porque geralmente os engenhos eles eram produzidos, as moendas dos engenhos eram movidas ou por carro de bois ou por homens escravizados que ficavam empurrando essas moendas, né, por dias e dias, né, para que a cana fosse processada, né, para se retirar o caldo. E esse caldo seguia para casas de purgar, né, em que ele era fervido. Após fazer aquele melaço, eles eram colocados nas formas, que eram chamadas de pães de açúcar, né, que dava aquele formato de pão. E aquele açúcar que ficava ali ia secando com o tempo. A parte mais clara que ficava em cima, né, que descia aquele melaço, era enviada para a Europa. E a parte mais escura, se você produzir outros gêneros alimentícios, como rapadura, o açúcar mascavo, né, que abastecia os mercados internos aqui do Rio de Janeiro. Quem tá gemendo? Negro ou carro de boi? Carro de boi geme quando quer, negro não. Negro geme porque apanha. Apanha pra não gemer. Gemido de negro é cantiga. Gemido de negro é poema. Geme na minha alma a alma do Congo, do Níger da Guiné, de toda a África, enfim. A alma da América, a alma universal. Quem tá gemendo? Negro ou carro de boi? O engenho do Camorim, né, que é o nosso ponto de pesquisa aqui agora, ele recebe muitos homens e mulheres vindos da Guiné. Né, tem o testamento do Gonçalo Corrêa de Sá, que era o dono dessas terras. Ele fala lá da fábrica de engenho com uma moenda d'água, né, que era uma moenda que era movida pela força das águas. Né, você não tinha homens o dia inteiro rodando aquelas moendas, você tinha água fazendo esse trabalho de rodagem para trabalhar a cana. Você tinha a casa de purgar, a casa de ferver o caldo para poder transformar aquele açúcar no melaço, né, tudo essa produção. E ele indica também que tinham mais de 40 homens e mulheres, ele fala, eu não esqueci quais palavras que ele utiliza no testamento, mas gentios da Guiné, se eu não me engano, né, que era a principal etnia, que foi a primeira grande população de negros que vem para o Camorim. Então esses espaços quilombolas em Jacarepaguá, hoje,
eles funcionam também como com a sua mesma característica, né? De manter viva uma cultura que vai sendo apagada, que vai sendo esquecida e que muitas vezes ela é colocada de lado por nos querer mostrar uma verdade que aconteceu na construção do Brasil como sociedade, mas que não é bem vista nos olhos dos poderosos, né? De que dessas pessoas tenham essa recuperação não só da sua cultura, mas como da autoestima, né? De saber que seus entes, seus parentes foram povos guerreiros, povos que lutaram por liberdade, que lutaram pela manutenção de direitos e que ficam deixados de lado pelos processos históricos e pelo racismo estrutural que exclui esses grandes nomes que passaram dos livros de história, por exemplo.